Ok. Vamos? Olá, então boa tarde. Vamos então dar início aqui à oitava sessão do ciclo de eventos, por norma às quintas. Tenho aqui o privilégio e agradeço o facto de me terem, portanto, ter a honra de apresentar um excelente painel. Hoje também temos aqui algumas ameaças em termos de audiência, mas vamos com certeza, depois com as gravações, perceber que conseguimos recuperar a informação. Vou ter aqui a honra então de ir conduzindo um bocadinho aqui os trabalhos com a ajuda dos colegas, e o tema hoje, e bem atual, a normalização e a gestão da crise no mundo de ciberameaças. Sem mais demora, eu vou pedir ao nosso primeiro palestrante, que é o José Valmatos, que é nosso colega na Comissão Técnica, é licenciado em Ciências Militares Navais, classe da Marinha, com especialização em Eletrotecnia e Formação Técnica Complementar nos Estados Unidos, em Sistemas de Mísseis Navais. Tem um MBA em Technology Management pela Universidade de Phoenix dos Estados Unidos e é um coach executivo certificado. Desempenha funções de consultor de gestão da crise, continuidade do negócio e resiliência organizacional desde 2010, na empresa onde é Management Partner da Made2Coach, desde 2014. No âmbito da CT 195 é coordenador do Grupo de Trabalho de Gestão da Crise e perito nacional designado na ISO, portanto na TC 292, e também no grupo de trabalho, no Workgroup de Crisis Management, tem estado envolvido desde o início do desenvolvimento da ISO 22361. José, então o tempo de antena é tudo seu, pá. Ok, obrigado. Eu vou aqui primeiro fazer então aqui a partilha, se conseguir aqui já dar a apresentação. Presumo que estejam a ver. E, portanto, antes de mais, boa tarde. Agradeço a todos, antes de mais, a vossa presença e muito especialmente aos nossos oradores convidados e a todos os que viabilizaram esta sessão. Antes de começar aqui a minha apresentação, eu gostava de partilhar convosco uma frase e duas questões para reflexão. A frase é do teólogo Brooke Westcott e que referiu que as grandes ocasiões não fazem heróis ou cobardes, simplesmente os revelam aos olhos dos homens, silenciosa e imperceptivelmente. Enquanto acordamos ou dormimos, vamos ficando mais fortes ou fracos. E, finalmente, uma crise mostra aquilo em que nos tornamos. Aquilo que eu gostaria de salientar essencialmente sobre esta frase são os aspectos que têm a ver com a preparação e a melhoria, com um conjunto de muitos pequenos passos e esforços, frequentemente nada de grandioso per si, mas que depois são o suporte do sucesso quando nos encontramos com uma dificuldade, nomeadamente uma possível crise. E isto está relacionado com o tema e tudo o que está aqui subjacente a esta apresentação e com duas questões essenciais que vou também partilhar, não só, neste âmbito aqui de uma reflexão inicial, mas também para possível interação posterior. A primeira questão é como capacitar uma organização para lidar com crises e a segunda questão é como é que as normas nos podem apoiar nesse propósito. E também, antes de começar, acho que é importante partilhar convosco aqui a definição de crise, como ela consta da ISO 22361, que foi recentemente publicada, salientando os aspectos de uma situação anormal ou extraordinária, envolvendo uma ameaça séria à organização, ao ponto de poder pôr em causa a sua viabilidade e integridade, e requerendo uma resposta estratégica, adaptiva e atempada, ou seja, nem prematura nem tardia.
A definição tem várias notas e eu salientaria também aqui alguns aspectos, como, por exemplo, a situação envolver, ou poder envolver um elevado grau de complexidade, instabilidade e incerteza, poder exceder a capacidade de resposta da organização e, para além dos planos e procedimentos ensaiados, necessitar também de uma abordagem flexível e dinâmica. Em síntese, uma crise envolve um desafio especial pela volatilidade, pelas características de volatilidade, incerteza, ambiguidade e complexidade que frequentemente lhe estão associadas, bem como pelo potencial impacto negativo particularmente elevado que também pode decorrer dessa situação. E neste mar de incertezas e dificuldades, seria bom nós sabermos com que boas práticas é que poderemos contar para melhor seguir em frente. E, andando aqui para a frente, e portanto, é neste quadro que agora em outubro, no passado mês de outubro, a ISO publicou a primeira norma no âmbito do seu Comitê de Segurança e Resiliência, a primeira norma de gestão da crise. Tendo requerido mais de 3 anos de desenvolvimento e mais de 3 dezenas de reuniões, muitas delas envolvendo vários dias de trabalho conjunto, para resolver os cerca de 2 milhares de comentários formais recebidos, com uma votação final envolvendo 51 países, creio que os números falam por si quanto ao trabalho e ao consenso que está subjacente a este documento. E é assim que, tendo a ISO 22361 como pano de fundo e referência da apresentação, irei muito sumariamente partilhar convosco apenas alguns aspectos muito pontuais do contributo da norma para a edificação e desenvolvimento de uma capacidade estratégica de gestão da crise, incluindo a existência de um plano e de uma equipa de gestão da crise, e aludindo a tópicos que na própria norma são desenvolvidos separadamente face à sua especificidade, nomeadamente as vertentes da liderança, da tomada de decisão estratégica e da comunicação. Finalmente, e como eixo central desse desenvolvimento de capacidade, abordarei também alguns pontos referentes à melhoria contínua. Como a própria norma indica, o seu âmbito é o de estabelecer orientação para a edificação e desenvolvimento em sentido lato de uma capacidade estratégica de gestão da crise. Aliás, o termo capacidade estratégica esteve sempre no título da norma até à fase já mesmo final de desenvolvimento dela. Ou seja, o título dela não era só Guidelines, era Guidelines for a Strategic Capability. E isso reflete-se depois, e está claramente refletido em todo o corpo do documento. Neste contexto, o documento aplica-se essencialmente para a gestão de topo, com responsabilidades estratégicas, embora podendo também naturalmente ser utilizado por aqueles que operam sob a direção, ou sob essa direção da gestão de topo. Como elementos fundamentais da capacidade, a norma identifica um conjunto de princípios que estão, como se pode observar na figura, que envolvem e são a base de todos os demais elementos, e também um enquadramento estruturante, cujo propósito é integrar as diversas vertentes da gestão da crise nas funções e atividades da organização, e depois, por fim, temos o processo propriamente dito, que inclui os estágios de antecipação, apreciação, prevenção, preparação, resposta e recuperação de uma crise.
A parte de melhoria contínua, que aparece no centro da figura, é também uma parte do processo, mas abrange todos os demais elementos de capacidade, os princípios, o enquadramento e o processo. Para que uma organização esteja devidamente preparada para lidar com uma crise, ela necessita de um plano de gestão da crise que seja implementado, que seja previamente divulgado, depois implementado e exercitado antes de, desejavelmente antes das coisas serem requeridas. Entre outros aspectos, esse plano deve definir a estrutura, os papéis e as responsabilidades da equipa de gestão da crise, assim como as ferramentas, os equipamentos e as instalações a utilizar. Deve também estabelecer os procedimentos de ativação de recursos e medidas de resposta, incluindo a escalada do nível de resposta à crise. E deve também providenciar uma capacidade de resposta genérica, abrangendo situações para além das cobertas por práticas e procedimentos existentes. No que concerne à equipa de gestão da crise, ela geralmente, gestão da crise, estamos a falar sempre aqui ao nível estratégico, ela envolve geralmente a gestão de topo para propiciar a visão estratégica, a liderança e a autoridade requerida para decidir em crise, bem como representantes de áreas-chave do negócio. Deve ser apoiada por equipas táticas operacionais e, obviamente, que isto depende da dimensão da organização, também depois da natureza da crise. E, por fim, deve seguir um processo estabelecido para a resposta da equipa, que, aliás, consta da própria norma. Aliás, estes pontos que eu estou aqui a pôr são tópicos fundamentalmente para abordar alguns aspectos essenciais e depois também para despertar o interesse pelas 37 páginas que a própria norma tem, com muitos conteúdos importantes. Relativamente à liderança, e como salientado na própria norma, a capacidade de liderar eficazmente uma crise não deverá ser assumida como dada em consequência imediata da nomeação ou status de um determinado elemento. A liderança em crise deve ser exercida com uma assertividade calma, com a capacidade de lidar com a incerteza e de tomar decisões atempadas, demonstrando integridade, empatia e compaixão, incutindo confiança e potenciando o melhor de cada um, assumindo inequivocamente a responsabilidade apropriada e última pela gestão da crise. Relativamente à tomada de decisão em crise, com ela estão frequentemente associados dilemas em que não há inequivocamente uma resposta certa ou errada, pelo menos frequentemente isto acontece, o que obviamente tende a induzir elevados níveis de stress e ansiedade no decisor. No entanto, importa também reconhecer sinais indiciadores de fragilidades no processo de tomada de decisão, por exemplo, o não pôr em causa sistematicamente assunções e conclusões e ter também atenção a possíveis vieses no processo de decisão. É importante também reconhecer atributos de uma decisão defensável, isto é algo que é referido na norma, nomeadamente, e eu fiz apenas um, que é o alinhamento da decisão com os valores da organização. Finalmente, e porque é sempre mais fácil nós fazermos juízos no fim, em vez de ver as decisões à luz da informação disponível no momento, importa registar as decisões e as suas fundamentações.
A área de comunicação é só por si de enorme relevância e a norma dedica-lhe 5 páginas de uma secção específica e eu aqui, e também em ligação com o tema das ameaças no ciberespaço, não quero, no entanto, deixar apenas de partilhar convosco, até porque esta questão da comunicação será também depois abordada aqui mais à frente no nosso programa de hoje, mas alguns títulos de notícias do Diário de Notícias, quando a gente introduz o termo ciberataque ou cibersegurança e que são reveladoras daquilo que tem acontecido mais recentemente e continua a acontecer, como ainda agora também vimos, nomeadamente até ao nível da União Europeia. Finalmente, e porque é também um elemento aqui central, ou seja, aparece como um processo central na figura e é referido pela própria norma como elemento nuclear da gestão da crise, não quero deixar de abordar esta componente importante que funciona um pouco como motor do desenvolvimento. Nele salientam, portanto, a relevância da revisão e aprendizagem com crise e exercícios para a identificação de áreas para melhoria e também para recomendações associadas que levam precisamente a esse processo evolutivo. Para a edificação e desenvolvimento da capacidade estratégica de gestão de crise, a norma inclui, no fim, também um conjunto de 4 páginas em que apresenta aspectos relativos a atividades de validação de capacidade, formação e lições aprendidas, como suporte também desta melhoria contínua. Para além do desenvolvimento sistemático de competências, salientam-se os exercícios para treino de atividades de gestão de crise, desenvolvimento de confiança individual e avaliação de capacidades, nomeadamente abrangendo as interações em equipa. E é pegando exatamente aqui nesta vertente da melhoria contínua como base para o desenvolvimento de capacidades que eu gostaria de partilhar convosco o ciclo de progresso baseado em exercícios que empregamos na Made to Couch, em que, utilizando os exercícios como elemento nuclear de um ciclo de preparação e melhoria contínua, com pequenos passos e esforços, frequentemente nada de grandioso per si, mas que depois levam a que se vá construindo a capacidade para, quando somos confrontados com uma situação difícil, nomeadamente uma crise, podermos responder com sucesso. Termino a minha apresentação voltando às 2 questões que partilhei convosco no início e fazendo já um pouco aqui a ponte para as apresentações seguintes, deixar também uma frase do biólogo Edward Wilson, que faleceu recentemente e que em 2009 deixou esta frase: o verdadeiro problema da humanidade é o seguinte: temos emoções paleolíticas, instituições medievais e tecnologia endeusada. E é tremendamente perigoso e aproxima-se agora a um ponto de crise geral. É tudo para já e muito obrigado pela vossa atenção. José Matos, muito obrigada pela apresentação. Ainda bem que foi gravada, porque acredito que seja bastante útil para depois revisitarem, porque a nossa audiência, pelo que eu estive a ver aqui, manteve-se baixa. Portanto, agradeço a intervenção. Muito obrigada. Há pouco não fiz esta clarificação, mas faço agora. Vai haver espaço para umas perguntas e para algumas questões, mas vamos fazê-lo no final das intervenções. E então agora, sem mais demora, vou passar então à segunda apresentação ao nosso contra-almirante António Gameiro Marques, que é licenciado em Ciências Militares Navais, classe de Marinha, possui o mestrado em Electrical and Computer Engineer, que frequentou na Naval Postgraduate School nos Estados Unidos da América,
Desde 1 de setembro de 2016 é diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança, sendo por inerência a Autoridade Nacional de Segurança. O Centro Nacional de Cibersegurança encontra-se na estrutura deste gabinete e, portanto, sem mais demoras, agradeço-lhe imenso. A palavra é sua, tenha a bondade. Muito obrigado também pelo convite, e o que eu vou partilhar convosco é um bocadinho a razão pela qual me parece muito pertinente termos, na verdade, uma norma para estes temas ligados às ciberameaças. E embora a norma surge, e embora a norma está agora aprovada e foi apresentada pelo meu amigo José Valdo Matos. E, na verdade, vivemos num país onde, desde o princípio do ano, se o slide maior fosse, eu mais logos tinha para pôr, mas depois também se tornaria muito fastidioso, e o que nós retiramos deste conjunto de incidentes ou de ciberataques de várias naturezas que nos surgiram, eu gosto de fazer uma leitura transversal dos temas. Uma das lições que nós aprendemos é isto, é que mesmo entidades muito bem preparadas foram atacadas, mas a diferença dessas entidades com as que não estavam preparadas é isto que aqui está escrito em letras grandes para toda a gente perceber e ler neste slide. Ou seja, as entidades que foram atacadas e que estavam preparadas recuperaram num tempo finito e não perderam informação. E elas estavam preparadas, algumas delas, não foram muitas as que estavam preparadas, infelizmente, mas as que estavam tinham precisamente um sistema de gestão de crises. Se seguia a norma ou não, provavelmente não, porque a norma provavelmente ainda não estava aprovada, mas se virmos o que é que se passou e se conhecermos a norma, veremos certamente que havia muitos pontos de coincidência. O Nuno, que se me seguirá, vai certamente dar disso um testemunho bem vivido nessa situação. E nós, desde a pandemia, que tem sido um crescendo enorme, isto já é um lugar comum, já todos ouviram falar nisto, eu apenas aqui partilho convosco números das indicadores nacionais tirados do relatório sobre riscos e conflitos, o último relatório que temos publicado, que é o de 2021, estamos já a compilar a informação para o de 2022 e pelos dados que já pude observar, o comportamento é o mesmo. São muitos gráficos, mas eu assinalar-vos-ia apenas aqui no canto superior esquerdo esta subida grande em 2020 por razões que todos nós já sabemos, muitos de nós fomos para casa trabalhar e interagir com o nosso espaço de trabalho através de sistemas informáticos, uns que foram fornecidos pela organização, outros, na maioria dos casos, que lá tínhamos em casa e que também eram usados por toda a família para fazer várias coisas. E depois, e por causa disso, a superfície de ataque aumentou bastante e por causa disso também os incidentes aumentaram. No gráfico de baixo podem ver particularmente a curva a vermelho, que é de 2020, comparada com a verde, que é de 2019, e veem certamente aqui uma bossa na altura do primeiro lockdown, aqui entre março e junho, e depois outra, depois de todos termos vindo de férias e termos voltado a interagir, e depois sabem que em 2021 houve aquela situação dramática de milhares de pessoas infectadas e várias centenas de fatalidades. De qualquer maneira, nisto tudo, e nós temos uma taxonomia para classificar os incidentes, o que ganhou, digamos, o pódio foi a fraude. A fraude que se manifesta em várias declinações, mas o que eu aqui gostava de relevar era que essa fraude é amplificada brutalmente com a conectividade que existe no mundo hoje, quer física, que este slide mostra, quer virtual. Nós estamos, na verdade, ligados permanentemente, ou quase permanentemente, através de processos virtuais, através de aplicações que nem sabemos onde é que estão a funcionar. Esta, por exemplo, não sabemos, pelo menos eu não sei onde é que o Teams está a funcionar, espero eu que seja num data center qualquer na Europa da Microsoft, mas que
faz com que também não haja qualquer supervisão editorial quanto àquilo que se publica na net. E se os incidentes que eu falei no princípio fazem dano, são impactantes nas organizações, aquilo que eu mostro nesta parte central e direita do slide é aquilo que pessoalmente me atemoriza mais. E atemoriza-me mais porque altera a nossa percepção da realidade. E se altera a nossa percepção de realidade, muitas vezes, e no caso da guerra da Ucrânia, premeditadamente, faz com que nós tomemos decisões com base em informação que é premeditadamente alterada. E isso faz realçar a verdade ou a relevância deste statement atribuído a George Orwell, enfim, que viveu no século XX, e que diz que em tempo de mentira universal, dizer a verdade é quase como se um ato revolucionário. E, na verdade, isto faz tudo com que nós recebamos tanta informação que acabamos por enfim, quase que afogar-nos nessa informação, mas estarmos e continuarmos a ansiar e a ser famintos de conhecimento. Conhecimento atempado, conhecimento comprovado, e isso faz, na verdade, com que o ambiente e o atual panorama de segurança é, de facto, a incerteza. E ter um referencial para gerir crises de cibersegurança num ambiente de incerteza é absolutamente fundamental, e mais uma vez, em boa hora, não só organizaram este evento, o 8º da vossa série, como também, em boa hora, associaram isto às ciberameaças. E uma das maneiras que nós temos de mitigar esta Está sem som. Peço desculpa, mas ficou sem som. Tem que ligar o microfone. Está sem som, não é isso? som há quanto tempo? Já está. Foi agora. Foi no slide anterior. 10 segundos, ok, então foi um hacker que entrou aqui e tocou o som. De qualquer maneira, ou então alguém que está aí com controle e não está a gostar de me ouvir. Mas de qualquer maneira, o nosso propósito é este. O nosso propósito é criar confiança. E nem propósito, a Foreign Affairs do princípio deste ano, cujo link está aí no fundo do slide, tem um artigo excelente de uma professora de Stanford que se chama, o artigo chama-se A World Without Trust. O que é que deve ser o nosso comportamento? Como é que nós devemos agir num mundo sem confiança? E uma das coisas que ela fala que as organizações devem promover é políticas públicas que criem determinismo, que criem confiança, precisamente, nos atores e nos agentes económicos de toda a nossa sociedade. Portanto, quais são as políticas públicas que nós temos promotores dessa confiança na área das crises de cibersegurança? Eu não vos vou falar aqui de todas as políticas públicas que temos em curso, porque isso não daria aos meus 15 minutos, mas queria apenas focar-vos agora no que é que a União Europeia e nós, em Portugal, estamos a fazer em alinhamento nesse sentido. Este slide mostra-vos o que a União Europeia chama de EU Cybersecurity Ecosystem. Ele tem estes 4 pilares verticais e veem que no pilar da resiliência, na área da coordenação, da criação de redes, na criação de interação e de mecanismos que façam o enabling precisamente dessa cooperação e dessa rede, está precisamente o Cyclone. O Cyclone, o que é? O Cyclone é o acrónimo, quer dizer, Cyber Crisis Liaison Organization Network. Ele foi criado em 2020 e tem como propósito reunir a nível operacional todas as agências que têm a cibersegurança como a sua maior responsabilidade nos 27 Estados-membros, e tem estes 2 objetivos: partilhar e, no fundo, criar uma estratégia comum de resposta em casos de crise de cibersegurança, e depois coordenar também a análise consolidada à crise, de maneira a que os decisores políticos, quando em situação de crise,
possam ser interoperáveis, possam criar decisões que acrescentem valor uns aos outros em detrimento de, enfim, de estarem em colisão. E isto é tão mais importante quanto ao facto de estarmos cada vez mais em situações de ameaças híbridas. E, portanto, ter um referencial e uma infraestrutura, uma organização para tratar isto é extremamente importante. Para vos mostrar quão importante isto para a União Europeia, a futura diretiva relativamente à segurança das redes e dos sistemas de informação, a diretiva NIS 2, porque já há a NIS 1, que foi transcrita para a lei portuguesa, ou para o edifício legislativo português, na Lei 46 de 2018, 13 de agosto, e mais recentemente no Decreto-Lei 65 de 2021, de 30 de julho, tem a NIS 2, que, enfim, está praticamente finalizada a sua, digamos, negociação ao nível das instâncias europeias, tem estes 3 pilares e vocês veem que no pilar cooperação e troca de informação, lá está outra vez o ciclone, e a diretiva, entre outras coisas, estabelece que deve haver em cada Estado-membro uma autoridade de gestão de cibercrises. E essa autoridade será, em princípio, o Centro Nacional de Cibersegurança, que em situação de crise, e nós já estamos a trabalhar nisso, vamos criar um mecanismo nacional de gestão de crise de cibersegurança, mecanismo nacional esse que será vertido numa alteração à lei da segurança interna, que é essa lei que vos mostro aí, que já vai na sua 7ª versão. O que nós preconizamos é que numa situação destas, quando o threat level em termos de ciberameaças suba acima de um determinado threshold, de um determinado nível, ativa-se esse mecanismo e este mecanismo funciona enquanto o threat level for acima daquele nível e regressará à situação normal quando o threat level baixar, ou portanto, quando a crise for declarada concluída. E é importante, e é por causa disso que este referencial vai ser extremamente importante. Finalmente, eu gostava de vos assinalar os fatores críticos para o sucesso, e estes fatores críticos não vêm em teoria nenhuma, são um bocadinho fruto da nossa vivência no dia-a-dia. É fundamental estabelecer prioridades corretamente, é fundamental investir na capacitação da equipa através de formação, é importantíssimo no treino que o Val Matos falou, treinar como se estivéssemos a combater, train as you fight, e devemos, no processo retroativo, aprender bem e rápido com as nossas próprias experiências, com os nossos próprios erros, e a palavra própria está mal escrita, e garantir que também, e é fundamental isto, não sou só eu que digo, o Gerd Leonhard, que eu sigo com muita atenção, diz isto também, é importantíssimo que a nossa organização compreenda a forma como a tecnologia muda o panorama de risco, muda a natureza da nossa atividade e altera, de facto, os comportamentos nas nossas organizações. Isto, meus senhores e minhas senhoras, é como andar de bicicleta, se pararmos, caímos, e, portanto, é fundamental mantermos a pedalar com energia, com perseverança, porque tudo isto é motivado pela tecnologia e a tecnologia está sempre a alterar. E, por isso, sem isto não conseguimos acompanhar os passos da mudança. Muito obrigado pela vossa atenção e, naturalmente, no fim estarei pronto a responder a questões que me queiram colocar. Nós é que agradecemos, muito obrigado pela exposição clara e bastante objetiva e, portanto, vamos ter a oportunidade depois da audiência de fazer algumas questões e sem mais demora. Então, passava ao nosso terceiro colega do painel, portanto, o Nuno Bastos é management da equipa de Go-to-Market, responsável pelo portfólio de ofertas e estratégia de comunicação para o segmento corporate e setor público na Vodafone, é licenciado em gestão de marketing pelo IPAM, no Porto, e tem experiência de 20 anos no mercado B2B na área das telco e tecnologias de informação. Portanto, faz favor, Nuno, o espaço é seu, força, boa apresentação. Não estamos a ouvir, Nuno. Tem que. Falta o microfone. Está bloqueado. Penso que agora já me conseguem ouvir. Agora estamos a ouvir, sim. Agora estamos a ouvir.
Olá a todos, boa tarde. Queria desde já agradecer o convite que nos foi endereçado à Vodafone Portugal, ao qual tenho muito gosto em estar cá presente numa área tão fundamental como é a cibersegurança e, no fundo, para apresentar aqui o meu testemunho na primeira pessoa daquilo que nos sucedeu em 7 de fevereiro deste ano. Porque há quase 9 meses atrás estávamos na linha da frente de um dos maiores desafios que a Vodafone Portugal teve e que, como todos sabemos, apresentou consequências para o funcionamento do país. E começando pelo início, o que é que nos fizeram? Nós fomos alvo de um ciberataque sem precedentes, que provocou a destruição intencional de vários elementos centrais das nossas redes e que afetou o fornecimento de diversos serviços que estavam baseados na nossa rede de dados, nomeadamente a rede 4G, 5G, serviços de voz fixa, SMS e também os nossos serviços de operações de clientes, sejam eles de voz e digitais, bem como soluções específicas que são endereçadas aos nossos clientes empresariais. Para se ter uma ideia de um impacto que penso que todos nos apercebemos no mercado, nós recuamos à segunda geração móvel. No entanto, e apesar de ter sido um dia negro, o que também sucedeu nesse dia foi algo de verdadeiramente excepcional, porque conseguimos, com uma operação de rápida recuperação de sistemas, num só dia, restabelecer aquilo que em situações normais corresponderia a 10 anos de evoluções da nossa rede. Um pequeno disclaimer, há pormenores sobre o ciberataque que não vou poder adiantar, uma vez que a investigação continua em curso pelas entidades competentes, e também um reforço que, à data, continuamos com a indicação de não terem sido comprometidos qualquer tipo de dados de clientes. E também, como já foi dito aqui, vimos há pouco o Contra-Almirante Gameiro Marques falar do cicloide, e trouxe aqui um slide que, no fundo, transmite uma indicação que é uma realidade que hoje nós vivemos numa fenda sísmica digital. Parafraseando o professor Luís Antunes, quem gosto muito, que costuma indicar que a internet foi criada com o intuito de ser resiliente e não segura, mas, no entanto, continuamente e com um volume gigante nos últimos anos, toda a nossa vida assenta nesta rede, desde dados bancários, fotografias, planos. Vivemos efetivamente numa era digital em que a nossa vida online cruza-se todos os dias com a nossa vida offline. O José Matos também já indicou, todos os dias aparecem novas notícias de ataques. A indústria do cibercrime é claramente uma indústria com também atualmente já de uma grande potência mundial, e a sofisticação da nossa segurança é infelizmente também acompanhado pela sofisticação de quem a pretende desafiar. Os atacantes continuamente estão a trabalhar, e os atacantes já não são só as pessoas que estão nas caves, os hackers, são todo um conjunto de máquinas e de algoritmos que não estão parados e procuram continuamente atacar e procurar vulnerabilidades nos sistemas, o que acaba por garantir que, do lado das organizações, a constância de proteção tem que ser contínua, que deve existir e estar todos os dias em cima da mesa, porque também, como também já foi referido, qualquer empresa pode ser atacada, até aquelas que estão mais bem preparadas, e a forma como vamos reagir numa altura de ataque é o que pode fazer a diferença entre o negócio continuar, existir ou poder morrer por causa de um ciberataque. Por isso, não é uma questão de se, é uma questão de quando é que pode eventualmente acontecer. E eu trago aqui um pequeno resumo daquilo que, na nossa aprendizagem, poderá ajudar as organizações num contexto de crise,
essencialmente resumem-se a 5 passos. O primeiro passo, claramente, é a contenção. Garantir que o ataque está erradicado. Não vale a pena começar a recuperar a recuperação de sistemas se não tivermos a certeza que os invasores já estão fora da nossa rede. Após este primeiro passo, iniciar 2 vias de ação: a recuperação e a investigação. No caso da Vodafone, nas primeiras horas do ataque, nós conseguimos recuperar o serviço de voz móvel, ainda que com constrangimentos, perturbações e também com contingência na utilização de serviço de móveis de dados que funcionavam exclusivamente sobre a rede 3G. Nos dias seguintes e de forma faseada, recuperamos os restantes serviços de voz fixa, televisão, SMS, serviços de operações a clientes, sejam eles de voz e digitais, tendo sido, obviamente, um trabalho complexo e moroso e que nos obrigou a estar claramente focados na recuperação dos nossos serviços. O trabalho não ficou por aqui, foi necessário repor também soluções específicas com clientes empresariais que tinham soluções personalizadas e feitas à medida, o que tornou, nestes segmentos em concreto, o processo ainda mais demorado e ainda mais desafiante. Como os nossos serviços também estão dentro da atividade dos clientes, é natural que o impacto sentido na Vodafone foi sentido também pelo país e o nosso esforço foi, obviamente, prioritário na reposição do serviço para garantir que os serviços estratégicos dos nossos clientes recuperavam mais rapidamente. No entanto, é preciso desmistificar que a resolução de um processo desta natureza não é imediata e existem claramente várias crises dentro de uma crise sobre os mais variados temas. Estamos a apagar um fogo, mas tem diversos focos que podem ser disseminados e é necessário atuarmos em diversas frentes. E também quando uma empresa está fragilizada, e isto aconteceu também no caso da Vodafone, e está sobre um ciberataque, torna-se alvo mais apetecível de ainda mais ataques nos dias em que estamos a trabalhar na mitigação, e é por isso não só gerir a crise, mas também continuar a monitorizar as diferentes crises que podem surgir e de forma a contê-las. O segundo passo é alinhar a organização interna. O nosso comitê de crise reunia várias vezes ao dia. Aliás, no primeiro dia acabou até por ser uma reunião contínua e depois, com o passar do tempo, à medida que os serviços iam sendo repostos, passou a diminuir a sua necessidade. Tínhamos equipas técnicas a trabalhar nas recuperações. Como ficamos também sem as nossas equipas de operações de cliente, as nossas equipas comerciais fizeram este trabalho de estar na linha da frente, falando com os nossos clientes, garantir que proativamente lhes fornecíamos o máximo de informação, sempre alinhavados com a nossa equipa e o nosso gabinete de emergência, que centralizava e coordenava todas as ações de resposta. No nosso caso, isto foi feito também no comitê de crise, permitindo a tomada de decisões e de restabelecimento de serviços e a continuidade do negócio. É crítico, e penso que o nosso caso foi um bom exemplo disso, de se falar a uma só voz. Isso implica sensibilizar inclusivamente a organização para não promover mensagens antagónicas internas e externas ou inclusivamente especulações, sobretudo nas redes sociais e de familiares e amigos. Nós estamos continuamente brifados sobre o que é que estava a suceder para evitar que efetivamente pudessem existir especulações que depois linkassem ou fossem extraviadas para fora da organização. É informação sensível, é informação crítica do negócio e isso pode ser confidencial se não for restrita e uniformizada. Nós tínhamos diversos briefings internos que ajudaram a conter e a atenuar a especulação. Nós, entre 4 a 6 vezes por dia, tínhamos briefings internos sobre o que é que estava a passar, o que é que estávamos a fazer em termos de mitigação, por exemplo, de serviços, de forma a que cada colaborador não sentisse necessidade de teorizar o que é que eventualmente estivesse a acontecer, porque a comunicação era assertiva internamente, mas também de forma externa e assegurada pela nossa equipa de comunicação. O terceiro ponto é a comunicação, como eu acabei de referir.
Com os nossos clientes, nós tivemos, neste caso, a liderança assumida pelo nosso CEO, que abertamente partilhou de forma honesta e frontal tudo o que era possível de partilhar, disponibilizou-se inclusivamente em prime time para esclarecer todas as dúvidas que existissem, tal como sucedeu a todas as equipas do segmento empresarial onde estou incluído. Isso teve um efeito positivo, conseguimos ter a comunicação social continuamente elucidada sobre o que é que estava a suceder, e o nosso caso ajudou, inclusivamente, a trazer uma grande atenção sobre esta temática urgente de atenção que é a cibersegurança. Só para terem uma noção, as nossas equipas comerciais, quando estávamos sem operações de clientes, começavam a falar com clientes às 7 da manhã e às vezes arrastavam-se os briefings até às 2 da manhã para garantir que os clientes que tinham os seus negócios dependentes das nossas infraestruturas de telecomunicações conseguiam estar ativamente e de forma proativa briefados daquilo que estava sucedendo. Do ponto de vista da relação com os nossos clientes, tentamos, para além da proatividade, ser recorrentes naquilo que era a expectativa de regulação de serviço, de forma a que os nossos clientes não tivessem a necessidade de entrar em contacto com as nossas equipas de operações que estavam focadas em recuperar serviços, de forma a que a comunicação, os timings de reposição de serviço e as nossas expectativas estivessem sempre alinhadas com os clientes. Na quarta guideline, a emergência. Sim, não existia a norma nesta altura, mas a Vodafone tinha já um manual de resposta à emergência, que estabelecia essencialmente todos os procedimentos de cada fase do processo de gestão de crise, ou seja, desde que pudesse existir um incidente, entre as fases de mitigação, as fases de resolução, até à fase de fecho desejável ocorrido. Este manual de gestão de crise identificava claramente áreas, pessoas-chave dentro da organização, quem é que deveria ser envolvido dentro da organização se algum ataque desta natureza sucedesse, e de que forma é que as diversas áreas deveriam se articular entre si para garantir decisão e fluidez na tomada de decisão. Foram estes procedimentos preventivos que nos permitiram, por exemplo, priorizar quais eram os serviços críticos de emergência em que há vidas envolvidas, os INEM, os hospitais, que já tínhamos treinado, e no caso, como também foi mencionado, os nossos treinos são levados a sério, é um hard fight do que é que possa suceder, e isso permitiu-nos que, assim que tivemos o incidente, sabíamos quem é que tínhamos que ligar destas entidades às 2, 3, 4 da manhã para os colocar devidamente ao corrente. Outra coisa essencial na gestão de crise é que a tomada de decisão seja distribuída, como também aqui já foi mencionado. São vários mini-crises que se vão estabelecendo, é necessário que as equipas tenham autonomia para decidir, e no caso da Vodafone, tivemos todos os engenheiros de rede e todos os processos para os quais já havíamos treinado arduamente no passado, com capacidade de decisão dentro da sua área de atuação. Salvaguarda novamente, estas práticas devem ser treinadas recorrentemente, quer as pessoas, quer as equipas, quer a comunicação, para que a máquina esteja afinada num dia em que efetivamente exista uma verdadeira situação de emergência. O planeamento e o envolvimento de todas as pessoas dentro da organização, não só das equipas técnicas, mas todas as equipas desde os HR, equipas comerciais e equipas que estão nas relações de cliente, devem ser treinadas, devem ser incorporadas na estratégia de comunicação, de forma a que toda a gente esteja envolvida e comprometida, não só naquilo que são as ferramentas, mas nos comportamentos, e nós sabemos que o elo humano é um elo que tem que estar consciencializado para esta necessidade de proteção. É importante as entidades adotarem medidas de autoproteção individuais, coletivas, para darem a melhor resposta numa situação
de crise, seja com formação, seja com simulacros. Para terminar, e para tentar garantir o cumprimento da agenda, nós, após o ciberataque, pedimos aos nossos colaboradores que partilhassem o que é que viveram nesses dias, e é com essa mensagem dos nossos colaboradores que foi vivida em primeira mão que vos vou deixar agora aqui. De fevereiro de 2022. Apercebemos a falha na noite de segunda-feira, quando recebemos um primeiro contacto de um jornalista a perguntar se estávamos com algum problema de rede. Disseram-me, Sandra, fomos alvo de um cyberataque. Literalmente não conseguia falar com os meus colegas. Estava na rua e depois, quando cheguei a casa, comecei a receber uma data de mensagens de colegas. A minha mãe mandar-me um WhatsApp quando utilizei SMS e eu vi que alguma coisa estava estranha. Tentei ver um programa na Netflix, não consegui. Estava no Porto, num restaurante, e a comentar com os colegas que o restaurante não tinha rede. Não conseguia fazer dados móveis e foi aí que vi que alguma coisa estranha estava a acontecer. A partir das 9 da noite, começámos a ver o estado em que a rede tinha ficado. Basicamente, a nossa rede desapareceu do mapa. Foi assim uma manhã muito difícil, com um acordar que teve que ser mesmo muito rápido para perceber e ver o que era necessário fazer. Que era uma catástrofe, mesmo uma catástrofe muito grande. Foi o início de um ciclo complicado. Foi complicado. Portanto, a comunicação foi fundamental. Comunicámos com transparência o incidente que nos aconteceu. Nós tínhamos muitos clientes a ligarem-nos e a partir do momento em que o Mário falou, os clientes parece que compreenderam realmente a verdadeira dimensão do problema. A mensagem e a postura do nosso CEO desde o primeiro dia foi excelente. Acho que sossegou muito. Deu a cara, deu o corpo à bala, foi sincero, foi honesto, foi disponível. É um ato de coragem muito grande. Este momento foi de grande união das equipas, de sentimento de pertença. Na resolução foram incansáveis. Todos nós vestimos a camisola todos os dias da Vodafone. Levaram-nos o bolo, mas nós temos a receita. Dezenas de pessoas que trabalham comigo diariamente. Sem elas era impossível que o meu trabalho fosse feito. E depois outra coisa que vou sempre recordar do dia 7 foi a cooperação entre as equipas. Foi união, foco. Só veio acrescentar a ideia que eu já tinha sobre essa mesma equipa. Estiveram lá sempre a ajudar. A minha equipa são todos da Vodafone. Eu já sabia que eles eram fantásticos e agora sei que eles são fantásticos mesmo quando não dormem. Esta é a força que nunca vão conseguir apagar. Obrigada a todos. Together we can. Vodafone. Bom, peço desculpa, eu sempre que ouço este vídeo, ainda hoje sinto a comoção, porque um evento desta magnitude, tipicamente, como foi dito, pode juntar as organizações ou destruí-las completamente. E no nosso caso, nós sentimos que saímos no final do dia, não queríamos que acontecesse, não me interpretem mal, mas aconteceu e saímos mais fortes deste incidente. Obrigado. Obrigado nós. É um caso de dizer que é um problema transformou-se numa oportunidade, não é? Sim, senhora. Muito obrigado pelas apresentações. Então, chegamos à altura em que, efetivamente, aos presentes e a todos os intervenientes, vamos ter a oportunidade, ou temos aqui uma oportunidade, de aprofundar um ou outro tema que tenha efetivamente sido apresentado e que seja de interesse particular, ou um tema efetivamente que tenha ficado ou tenha ficado pela rama, vamos assim dizer, e que possa de alguma forma haver aqui uma clarificação. Portanto, está aberto o espaço a questões, portanto eu acho que devem usar e abusar. Vamos seguir aqui um bocadinho aqui a tentar eu moderar um bocadinho as perguntas com a expectativa que existam questões. Portanto, o primeiro, pode vir o segundo, uma vez que o primeiro tem sempre dificuldades. Acho que não há problemas de comunicação, pois não? Bom,
Estou aqui a tentar ver no chat, mas não há também nenhuma questão, nenhum pedido. Bom, entretanto, eu vou fazendo aqui também vou partilhando aqui algumas questões que fiquei particularmente curioso de ouvir uma intervenção para complementar algumas ideias. Posso começar aqui pelo nosso colega, o José Matos, que foi o primeiro, mas entretanto pedia à audiência que tivesse, de facto, estivesse muito à vontade para levantar questões. José, relativamente à intervenção, fazendo aqui um apontamento específico às crises, de que forma é que, efetivamente, como é que poderá uma organização ficar sensibilizada ou ficar, eu direi mais que sensibilizada, ficar, no fundo, com alguma capacidade, vontade para se organizar para lidar com as crises? Porque, efetivamente, o Covid veio ajudar a despertar as mentes. Antes disso, então era mesmo uma dificuldade, mas o Covid foi aqui quase como um catalisador, mas efetivamente verificamos que passa a tempestade e as pessoas acabam por se acomodar, ou as organizações acabam por se acomodar. Portanto, todas estas questões que temos estado aqui a falar, e dentro de, se a gente se pusesse na posição de um CEO ou de um gerente, porque a gente também tem que pensar nas pequenas organizações, na realidade portuguesa, como é que podia capacitar uma organização para lidar com as crises? Eu, se bem percebi, a pergunta começou de uma forma e no fim acaba com outra. Ou seja, a primeira parte da pergunta foi como é que se podia sensibilizar, ou seja, como é que as organizações se podiam sensibilizar para esta questão de terem uma capacidade de gestão de crise. No fim, percebi a pergunta de como é que se capacitaria a organização para a gestão da crise. Eu vou reformular para tentar juntar um ou dois. A primeira dificuldade que eu, pelo menos, quero partilhar é a dificuldade em perceber que temos que fazer um investimento, não é? Pronto. Já é, de alguma forma, um desafio para quem quer, efetivamente, ajudar uma organização a organizar-se para, efetivamente, lidar com a crise. Eu queria que fosse mais ou menos... Porque o tema, a pertinência é que isto é um pouco como as ajudas, não é? A gente às vezes não procura as ajudas porque não percebe que precisa dessa ajuda. E nestas matérias é muito pertinente, ok? Mas se quisermos, ficamos à volta de como é que podemos capacitar uma organização para lidar com a crise. Okay, eu vou então agarrar na primeira parte, ou seja, porque a segunda, de alguma forma, a gente já falou um pouco sobre ela, a norma é fundamentalmente orientada para ela e eu penso que a primeira questão que é o que é que pode levar as pessoas a estarem mais sensíveis para a necessidade de terem uma capacidade de gestão da crise, ok? E eu começaria por referir um aspecto que tem a ver com a percepção do risco que correm face àquilo que são os mecanismos, os processos que têm implementados na organização para lidar com as várias situações que antecipam poder vir a ter que enfrentar. É claro que isto, com crescentes riscos emergentes, torna ainda mais difícil a apreciação deste tipo de questões. Nós, tipicamente nas organizações, estamos habituados a definir processos e procedimentos para responder a aspectos específicos, pronto, e que estão muito orientados com a atividade da organização. E vamos alargando, quando a gente fala, por exemplo, em emergências, obviamente que nós podemos ter na organização e temos, não é, procedimentos para lidar com certo tipo de emergências, que são sempre úteis, mesmo na área da resposta a ciberameaças, há procedimentos, sei lá, para responder a ataques de, sei lá, distributed denial of service, ransomware, pronto, podemos ter já procedimentos específicos. No entanto, há sempre um conjunto de situações que vão, e como foi dito aqui até do ponto de vista do próprio desenho do plano de gestão da crise, há situações que nós nos vamos confrontar e que não estávamos à espera delas. Eu lembro, por exemplo, de casos em que as entidades responsáveis por uma organização disseram: nós contemplámos estas duas situações, portanto, temos aqui no risco, temos várias situações, contemplámos a possível ocorrência de duas delas em simultâneo, mas nunca considerámos que três
pudessem acontecer juntas, e quando as três acontecem, temos uma situação com que não nos confrontamos antes. E, portanto, é a apreciação, começa a ser uma apreciação do conjunto, ou seja, do risco que estamos a correr por coisas que não temos capacidade para responder se acontecerem. Ou seja, temos que aí utilizar aquilo que é a definição do risco, não é? Que é precisamente o ver qual é que é o efeito da incerteza nos nossos objetivos organizacionais e perceber que há um conjunto de situações que nós admitimos uma probabilidade ou não significativa de ocorrer e estamos expostos a isso. Esta é uma primeira vertente, é a vertente mais objetiva, mais racional. Depois, há outras questões que é, obviamente, que implementar uma capacidade envolve tempo também é dinheiro, não é? E pode envolver até outros custos. Okay? Portanto, quando as organizações, e quer dizer, o nosso dia-a-dia, tempo costuma ser uma coisa que é um bem não elástico e que é sempre muito escasso, portanto, e quando as organizações até têm outros, vamos chamar assim, outros focos de incêndio a que têm que atender no dia-a-dia nas suas operações, pode haver uma tendência para se desviarem deste aspecto que ainda não aconteceu, esperemos que nunca aconteça. Pronto, é um pouco esse aspecto e tem custos, portanto, quando vamos fazer isso vai ter custos. Depois, mesmo do ponto de vista do exercitar, quer dizer, e isto aqui não há forma, a única forma que eu tenho de saber como é que nós todos em equipa respondemos, não basta a mim eu ler, saber o que é que eu tenho que fazer, ou seja, porque eu tenho que saber o que é que eu tenho que fazer, tenho que interagir com as pessoas com quem numa situação real vou interagir e perceber como é que elas interagem comigo. E, portanto, tem que haver aqui um processo de interação. Isto também pode, se não for bem feito, pode gerar algum desconforto que tem que ser devidamente tratado por parte, particularmente, das pessoas que estão mais expostas numa situação destas, que são, frequentemente, as pessoas da própria gestão de topo. E, portanto, há aqui um conjunto de assuntos que têm que ser tratados com cuidado, tem que saber o que é que se está a fazer, okay? Precisamente para que a organização evolua e se consiga uma coisa que foi aqui muito notória, por exemplo, na apresentação do Nuno Bastos, que é, e é também a minha experiência pessoal, e não é preciso acontecer uma crise real, quando as organizações vão treinando e vão sentindo que na interação com os outros conseguem resultados cada vez mais robustos e mais fortes, o laço entre as pessoas une-se, elas sentem que são capazes de ir até ao fim do mundo com aquela equipa e a própria organização fica mais capaz não só de responder a crises, mas também de ser ágil e de responder melhor a desafios que quer até mesmo abraçar para a frente. E, portanto, eu diria aqui apenas que este conjunto de vertentes, e sem querer aqui tomar mais tempo na minha resposta, que já me alonguei um pouco. Obrigada. Havia aqui uma questão que eu queria, de alguma forma, moderar, porque tem existido perguntas, e eu acho que essas perguntas aqui no chat seriam interessantes aqui serem partilhadas ao vivo para ficarem gravadas. De qualquer maneira, eu queria recuperar aqui uma intervenção do Paulo Neves, em que, entretanto, foi feita para o Sr. Almirante Marques e depois mostrou, e eu agora lia, não é? Mostrou que os ataques cibernéticos têm-se revelado cada vez mais eficazes, nomeadamente os ataques de ransomware, onde frequentemente o fator humano desempenha um papel essencial. O esforço de consciencialização dos utilizadores parece não estar a ter a eficácia que se esperava, provavelmente terão que ser encontradas outras abordagens, talvez mais orientadas à ação. Poderá a normalização ajudar nesta tarefa, tomar a consciencialização mais eficaz e fazer dos colaboradores elementos válidos de uma situação de crise. Depois há uma resposta, não sei se quer comentar mais alguma coisa. Eu posso, é mais interessante se calhar verbalizar a resposta. Era isso que era importante, pedia que vocês não respondessem no chat e as perguntas ficavam aqui em pipeline e eu depois ia partilhar até para ficarem gravadas, eu fui-me entretendo a responder à pergunta. Fez bem. Sim, sem dúvida. O que eu respondi foi que a norma, sobretudo para quem não sabe o que fazer, que são muitos, é um referencial importantíssimo, porque daí, da norma, podem derivar o que nós chamamos Standing Operating Procedures, não é? Procedimentos a fazer em determinadas situações, que depois ajudam quem não sabe, ou quem não sabe muito, a fazer, a guiarem-se, não é? E a executarem determinados procedimentos. Que é, no fundo, também aquilo que noutras áreas existe. Agora, eu gostava aqui de também transmitir que nós lançámos no dia 27 de outubro, iniciámos, ele foi lançado em junho, um grande programa nacional
de formação e de criação de profissionais na área da cibersegurança, espalhado por todo o país, com entidades públicas, universidades, politécnicos, 24 estão, é essa a rede. A primeira formação vai ser no dia 5 e já está anunciada uma outra para o Porto, e no trajeto, portanto, nós queremos formar 9.600 profissionais até ao primeiro trimestre de 2026, e nesse percurso não descartamos, antes pelo contrário, a possibilidade de, numa situação já mais avançada, criar formação nesta norma para cibersegurança. Toda a formação que nós edificamos baseia-se num referencial que foi desenvolvido, enfim, em colaboração com universidades portuguesas e que está publicado no nosso site. Esse referencial inspira-se na NIST norte-americana e no referencial de Singapura, que, como sabem, é um dos países, se não o país mais avançado em termos digitais do mundo, e portanto é esse o referencial que nós estamos a desenvolver para, ou melhor, no qual nós nos estamos a basear precisamente para desenvolver essa formação. Todavia, mais uma vez, nós não somos estáticos, o facto desta norma ter surgido entretanto é importantíssima para nós e para a comunidade, que assim vai ter um referencial para poder usá-la, e vamos certamente ajudar no âmbito das nossas competências a divulgar a norma e a aconselhar a sua utilização. Havia uma outra pergunta... Que é do Eduardo Morgado, salvo erro, não é? Não, era sim, era do Eduardo. Em relação a isso, nós já sabemos que nós já sabemos que alguns dos ataques... A pergunta, entretanto, leram no chat, acho eu, pois, existe alguma ideia da fonte do ataque, ou melhor, da forma de quebra dos protocolos de segurança, ou ainda está em segredo de justiça, não é? Alguns dos ataques nós já sabemos que foram desencadeados por ransomware as a service. E portanto, eu estou-me a referir àqueles que, tipo o Hospital Garcia da Horta, o próprio, e outros, não é? Agora, eles, como o Nuno referiu, eles, sendo cibercrime, são agarrados, digamos assim, pela Unidade de Combate ao Cibercrime Tecnológico da Polícia Judiciária e ficam em segredo de justiça. Nós, Centro Nacional de Cibersegurança, o que fazemos é, portanto, ajudamos a coordenar a resposta a incidentes, e o nosso interesse maior é perceber os indicadores de comprometimento que existem para depois os espalharmos, os divulgarmos pela nossa jurisdição, pelas entidades que estão diretamente sob responsabilidade do Centro Nacional de Cibersegurança, e divulgamos também através da nossa rede, da Rede Nacional de Computer Security Incident Response Teams, da qual a Vodafone faz parte, que já tem 56 entidades, a maioria setor privado. E depois também a divulgamos na rede europeia, porque é fundamental aqui, e eu não me canso de dizer isto, é fundamental nesta área da cibersegurança a cooperação. E investimos muito nisso. Aliás, a própria World Economic Forum, num relatório que publicou no fim de 2020, que está disponível no próprio site, mas se tiverem interesse eu também partilho aqui o acesso ao relatório no chat, é um relatório de 18 páginas que diz que os assuntos de cibersegurança são de tal maneira complexos que uma entidade, muito menos uma pessoa, não é suficientemente conhecedora para, na verdade, resolver o problema com eficácia. E, portanto, a cooperação é fundamental. Eu estou aqui há 6 anos e 3 meses e posso-vos, enfim, dizer convictamente, assim eu estivesse convicto de outras coisas, que esta cooperação é absolutamente fundamental. De tal maneira que há entidades que são competidoras no mercado, vejam, competidoras no mercado e que cooperam para esta coisa, criando, através do que nós chamamos os ISACs. O que é que são ISACs? São Information Sharing and Analysis Communities ou Centers, que reúnem entidades do mesmo tipo, a banca, a energia, os portos, que até podem competir, mas para ali e para aquilo estão juntas, porque sabem que um incidente num
competidor no mesmo setor pode-se rapidamente replicar, enfim, para eles também. Eu vou partilhar esse link, e se quiserem depois acedam a ele, que de facto tem um excelente report, está bem? Muito obrigada. Eu aproveito e queria pedir à Isabel Rodrigues, que se pronunciou, mas que me tentasse direcionar a questão para um dos nossos palestrantes, é mais fácil, e que apresentasse a questão, está bem? Boa tarde a todos. Olá, Gostei muito boa de vos tarde. ouvir. Sou uma apologista das normas. Eu trabalho na Anacom e, portanto, tive durante vários anos a dar apoio exatamente a essa área da normalização e, portanto, considero que é muito válido porque é um processo democrático, porque uma norma resulta de um conjunto de colaborações, de cooperações e sim, e seguir as normas para quem mesmo não sabe nada é um guia fantástico. É pena que a gente ainda tenha que comprar normas, as normas deviam ser gratuitas, digo eu. Todavia é assim que está estabelecido. Eu dei aqui assim uma data de comentários, não estou a direcioná-los porque acho que, quer dizer, são comentários mais ou menos genéricos e agarra quem achar que tem alguma coisa para acrescentar. Nomeadamente, eu faz-me isto muita confusão, mas é assim, nós estamos a aconselhar as empresas a serem cada vez mais digitais, a porem os seus serviços digitalmente e sabemos que isto é uma armadilha, mais tarde ou mais cedo eles vão cair nesta armadilha. E quer dizer, pequenas e médias empresas que já lhes custa ter as empresas a funcionar e tirar algum lucro, não é? Com o nível fiscal do nosso país, isto não é fácil, e agora ainda vão ter que investir para ter mais segurança só porque alguém lhes disse, pá, vai para o digital que aí é que tens negócio. Isto não vos parece, não vos soa assim a uma fraude? Para todos, digam-me qualquer Isabel, coisa acerca disto. Isabel, eu não concordo com nada disso. Quer dizer, parece que está pronto. aqui, desculpe lá que lhe diga, parece que há aqui alguém, não é, a pensar, vamos atraí-los para ali para depois os ludibriar. Não, quer dizer, o que nós vemos, olha, eu não sei se ainda trabalha na Anacom, mas a regulação é fundamental e a Anacom faz uma regulação e acho que é uma referência. Nós trabalhamos muito de perto com a Anacom, porque, por razões óbvias, ainda há pouco tempo foi publicada a Lei das Comunicações Eletrónicas, em junho, não é? Que tem muito a ver com o nosso negócio. Agora, o que nós temos é que ajudar as empresas a serem digitais com segurança. Porque não há desenvolvimento económico sustentado sem segurança. A história mostra isso. E se dúvidas houvesse, vejam o que é que está a passar na guerra na Ucrânia. Que está, não é? Agora, se nós todos, se nos lembrarmos como é que era a nossa vida há 20 anos, ou mesmo há 15, já neste século, não é? As coisas que hoje conseguimos fazer digitalmente, por exemplo, ter reuniões a esta hora do dia, aqui no conforto das nossas casas, dos nossos gabinetes, que não conseguiríamos fazer. Agora, o que não se deve fazer é pensar a segurança no fim. Isso é que não se deve fazer. Agora, também me dirá, eu concordo consigo, a maior parte do nosso tecido empresarial são pequenas empresas, 10 pessoas, 15 pessoas no máximo. E o que é que nós recomendamos? Associem-se, e as associações empresariais aqui têm um papel fundamental, eu não me canso de dizer isto. Veja, há uma associação gigantesca, que é a Aresp, nós já temos ido falar lá, que reúne tudo o que é alojamento local, restauração, hotéis, e eles podem ter um papel fundamental na aquisição de serviços desta natureza, que depois comercializam aos seus associados por uma FII pequena. Agora, não me diga é que isto é uma armadilha, e que eu acho que é gosto de perguntas controversas e por isso reagir com este calor, mas não, eu acho que não podemos ter este discurso, senão a Vodafone não tinha razão de existir. Continuávamos a fazer com telefones Marconi, com indução, como ainda me lembro, a bordo dos navios da década de 60, ou o que é que era. Então, e se falarmos da inteligência artificial e do IoT, então o cenário ainda vai ficar mais catastrófico, desculpe lá, apimentar mais um pouco. Quer dizer, vamos lá ver, o IoT
tem que ser pensado com segurança ab início. E posso lhe dizer que a União Europeia, já deve ter ouvido falar nisso na ANACOM, a União Europeia está, até com o recente Cyber Security Act, foi já a Ursula von der Leyen que o divulgou, estão a desenvolver esquemas de certificação em cibersegurança. Já há para o Common Criteria, que é a base, já há para a Cloud, estão a terminar o de 5G e já estão a trabalhar no do IoT. Se forem ao site da ENISA ou do European Union Cyber Security Certification Group, também vos posso pôr aí o link, veem isso. E o objetivo é nós, cidadão comum, num futuro vai a uma Vorten da vida ou uma outra loja dessas que venda IoT devices, sejam eles máquinas de lavar roupa, não sei para que é que eu ia querer uma máquina de lavar roupa em minha casa ligada à internet, mas ainda vão-me explicar. Mas um frigorífico talvez dê jeito para eu não deixar acabar os iogurtes, ou outra coisa qualquer dessas, mas eles vêm com um label, como hoje em dia vemos nos pneus, nos carros, nos próprios eletrodomésticos quanto à sua eficiência energética, nos vão dizer quão resilientes eles são, com 3 níveis. E nós mesmo por causa disso, já fizemos com a Imprensa Nacional Casa da Moeda e com o Instituto Português de Qualidade uma norma que dá certificações em 3 níveis, bronze, ouro e prata, não é por esta ordem, é bronze, prata e ouro, e já há centenas de empresas em Portugal portanto, a aderirem a isso e a serem certificadas, e já há uma, pelo menos há um mês havia uma ouro, que é o .pt, o Top Level Domain de Portugal, e portanto que é uma forma também de transmitirem aos seus clientes a sua resiliência. Agora, a inteligência artificial tem que haver forte regulação para que aquilo não seja usado contra nós. E esse é o meu medo. Aliás, se lembra da segunda parte, ou melhor, numa parte da minha apresentação, eu falei no ransomware e naquelas coisas todas ao princípio, mas a minha maior preocupação é aquilo que se pode fazer através do ciberespaço que altera a nossa percepção da realidade. Essa é a minha maior preocupação. E a inteligência artificial pode ajudar a quem quer fazer mal na nossa percepção errada da realidade. E já viu o que é os níveis políticos dos países tomarem decisões baseadas em percepções erradas da realidade? Veja-se o que é que aconteceu nos Estados Unidos da América na penúltima eleição. É o caos. Não é? E nós, quanto mais discutirmos isto, quanto mais ensinarmos isto, quanto mais suscitarmos junto da nossa população sentido crítico, não acreditem em tudo aquilo que leem. A primeira coisa, e a maior parte das pessoas consome energias através da rede, energias não, consome notícias através das redes sociais, não são capazes de ler um jornal, não são capazes de ler uma revista, e quando eu os contexto digo, não tenho tempo, e eu digo, esse cara, não, tens mais tempo do que eu, mas eu mesmo assim leio. Fica a mensagem. Fica a mensagem. Estar assim tão... Muito obrigada. Não, mas eu vou aproveitar. Queria ver se havia mais alguém a fazer uma pergunta. Luís, deixe-me só complementar aqui. Porque exatamente, eu também ia passar a palavra. É efetivamente um tema, mas fora da internet também há crime. Fora da internet também há ataques às pessoas. Aquilo que nós temos que tentar transpor para o ambiente cibernético é as políticas que utilizamos já de forma muito constante na nossa vida física, que seja replicada para o mundo virtual. E eu falo do mercado que melhor conheço, que é o mercado das pequenas empresas para o qual nós interessamos. Muitas das empresas está preocupado com a sua segurança no mundo físico, o segurança que faz a ronda, as câmaras de CCTV que estão a proteger o seu armazém, mas dentro depois da sua infraestrutura, onde tem os dados críticos da organização, não tem a mesma preocupação, nem o mesmo investimento para garantir essa segurança. E é por isso que nós também, do lado da Vodafone, tivemos uma postura pós-ataque. Eu vou partilhar aqui convosco. Houve muitos clientes que quiseram saber o que é que sucedeu. Toda a gente quis saber o que é que sucedeu. Ainda hoje, eu também gostava de saber o que é que sucedeu. Mas a aprendizagem que nós tiramos e aquilo que nós fizemos, logo, um mês após o nosso ciberataque, nós fizemos 2 eventos, um no Porto e um em Lisboa, em que juntamos cerca de 500 empresas, onde explicamos
de que forma é que nós reagimos e como é que as organizações poderiam, neste mundo cibernético, precaver. Um bocadinho à semelhança daquilo que nós fizemos hoje aqui. E quem esteve foi o nosso Head of Cybersecurity, foi o nosso administrador, foi o responsável pelas proposições ao nível do grupo, para partilhar estas experiências com as pessoas. E nós fizemos inclusivamente uma pequena brincadeira, sabendo de antemão que íamos ter CISOs, que íamos ter Cyber Security Specialist, que íamos ter IT Managers das empresas, e enviamos uma mensagem de smishing no dia do evento, em que estava identificado no remetente um conjunto de caracteres que não era fidedigno. E mesmo sendo uma população altamente conhecedora dos riscos, nós tivemos cerca de 35% das pessoas que clicaram, mesmo assim, no link. Por isso, é efetivamente um ecossistema onde aceleramos muito rapidamente, num conjunto muito pequeno de anos, nós demos saltos brutais do ponto de vista tecnológico, e as pessoas têm também que fazer esse salto do ponto de vista quer do desenho das soluções, terem o Cyber Security by Design, e hoje em dia não é preciso recrutar muitas das vezes um grande expert para ter dentro de portas. Como o Contra-Almirante mencionou, há associações através dos quais pode ter acesso a serviços, as a service, sem grande investimento, que tipicamente na sua rúbrica de fornecimento de serviços externos tem um pequeno custo de investimento, mas que pode representar, muitas das vezes, um elevado retorno do ponto de vista que é a proteção dos seus ativos. Muito bem. Eu atrevia-me aqui a tentar fazer um encerramento, porque já vamos adiantados na hora, mas utilizava uma expressão que retive bem na área da gestão do risco, que é: ninguém investe na segurança sem perceber que efetivamente está vulnerável a ela. E, portanto, acontece que aqui a parte, este foi um contributo, esta sessão por norma às quintas foi um contributo, porque seguramente a parte da informação e da formação vai trazer, de certeza, um pouco mais de valor acrescentado relativamente a 1h30 atrás ou 2. E por isso é que aquela pergunta que eu partilhava com o José, também intervenção, as vossas intervenções vieram reforçar isso tudo relativamente às leituras e ao querer, como também utilizo muito essa expressão, quer dizer, as pessoas não têm dificuldade de utilizar a internet, mas facilmente utilizam o Facebook, portanto há aqui uma questão de iliteracia, um problema também de conhecimento, e portanto acho que poderia aqui resumir esta sessão agradecendo as vossas intervenções, a forma como participaram ativamente em partilha de informação e formação para todos nós, congratular-me também com os colegas e com a APQ relativamente ao tema bastante atual em termos da normalização, em termos da gestão da crise bem atual, mas sobretudo gostava de fechar estas intervenções com pelo menos ficamos mais ricos relativamente a um pouco mais de conhecimento, e seguramente estas áreas da segurança, também como já foi dito aqui, o facto de não percepcionarmos de uma forma correta que somos vulneráveis acaba por não investirmos e não termos efetivamente aquela vontade de implementar e ter a humildade de perceber que podemos e devemos fazer investimentos. A todos, muito obrigada, e foi um pequeno contributo para uma grande missão. Bem-ajam, e dou por aqui encerrado, portanto, aqui as nossas conversas, e até breve, está bem? Portanto, muito obrigado. Obrigada a todos, até breve. Obrigado. Obrigada, boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigada, boa tarde.